Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai continuar os cards de liderança. Vamos ser bem direto, se inscreve aí no canal, dá um joinha, beleza? Vamos ver quantos cards a gente consegue fazer aí num vídeo que não fique muito longo, tá bom? Vamos pro vídeo. Pessoal, a gente vai continuar aqui os cards novos, 200, ó. A gente fez 26 na primeira parte, né? Vamos ver aqui nesse vídeo quantos cards a gente consegue fazer aqui nos 200 novos aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Quais os processos sociais de maior incidência nas sociedades e grupos humanos? Então isso aí é a cooperação, competição e o conflito, são os processos sociais. Cooperação, competição e conflito. Defina cooperação. Então o que é a cooperação? Significa trabalhar em conjunto. Significa trabalhar em conjunto. Dentro do ponto de vista humanista, qual a forma ideal de atuação de grupos? Isso aí é mole, cooperação. Cooperação. Como é definida a competição? A competição é definida com o quê? A luta pela posse, né, cuja a oferta é limitada. É definida como a luta pela posse de recompensas cuja oferta é limitada. Show! Olha aí. Como pode ser classificada a competição? E aí, a competição ela pode ser o quê? A competição ela pode ser pessoal ou pode ser impessoal. Pessoal, entre um número limitado de concorrentes que se conhecem entre si. Impessoal, quando o número de rivais é tal, que se torna impossível o conhecimento entre eles, como ocorre, por exemplo, nos exames vestibulares ou em concursos públicos. Show, vamos lá, vamos andar. Como deve ser a competição na liderança? E aí? Ela deve ser sempre o quê? Saudável e estimulante. Tem sempre que ser saudável e estimulante. Defina conflito. E aí, o conflito é o quê? É a exacerbação do quê? Da competição. Competição exagerada. É a exacerbação da competição. Quais os aspectos existentes no processo social do conflito? E aí, quais os aspectos? Eu lembro que são aspectos positivos e aspectos negativos, né? Mas eu não lembro a definição direito de tudo, não. Mas eu lembro que são dois, né? Positivos e negativos. Positivos e negativos. Por um lado, o conflito tende a destruir a unidade social e, da mesma forma, desagregar grupos menores, pelo aumento de ressentimento, pelo desvio dos objetivos mais elevados do grupo, pela destruição dos canais normais de cooperação, pela intensificação de tensões internas, podendo chegar à violência. Por outro lado, doses regulares de conflito de posições podem ter efeito integrador dentro do grupo, na medida em que obrigam os grupos a se autocriticarem, a reverem posições, a forçarem a formulação de novas políticas e práticas, e, em consequência, a uma revitalização dos valores autênticos próprios daquele grupo. Então o conflito pode ser positivo também. Amadurece o grupo, tá? Quais os 3 critérios de classificação para os estilos de liderança? Então, agora isso aqui é importante. Os 3 critérios para classificação dos estilos de liderança. Então, a liderança ela pode ter o grau de quanto à centralização do poder, que ela pode ser uma liderança centralizadora, uma liderança participativa e liderança delegativa. Quanto ao tipo de incentivo, ou seja, a classificação do estilo que você vai adotar, ela pode ser quanto ao grau de centralização de poder, pode ser o tipo de incentivo, é o quê? Uma liderança transformacional e uma liderança transacional. E quanto ao foco do líder, o que é o foco do líder? Uma liderança orientada para a tarefa e uma liderança orientada para relacionamento. Quanto ao grau de centralização de poder, liderança centralizadora, liderança participativa e liderança delegativa. Quanto ao tipo de incentivo, liderança transformacional e liderança transacional. E quanto ao foco do líder, liderança orientada para a tarefa e liderança orientada para relacionamento. Então tá aí, vamos andar. É baseada na autoridade formal, aceita como correta e legítima pela estrutura do grupo. Liderança centralizadora. Liderança centralizadora.
Qual liderança baseia a sua atuação numa disciplina rígida, impondo obediência e mantendo-se afastado de relacionamentos menos formais com os seus subordinados, controla o grupo por meio de inspeções de verificação do cumprimento de normas e padrões de eficiência, exercendo pressão contínua? Liderança centralizadora, molinho. Liderança centralizadora. Em quais situações a liderança centralizadora pode ser útil ou até recomendável? Isso aí geralmente é em situações de combate, né? Quando o líder tem que tomar as decisões rápidas, aí não dá tempo, né, dele adotar um outro estilo de liderança. Em situações especiais como em combate, quando o líder tem que tomar decisões rápidas e não é possível ouvir seus liderados, sendo a forma de liderança mais conhecida e de mais fácil adoção. Qual a principal restrição para a liderança centralizadora? A liderança centralizadora, ela causa o quê? O desinteresse, né, pelos problemas e ideais do grupo. O grupo não se foca nos ideais, né, tolhe também a iniciativa dos liderados, a participação também, a criatividade dos subordinados, né? Então, o uso desse estilo de liderança da centralizadora gera uma resistência no grupo, né? É o desinteresse pelos problemas e ideias, tolhendo a iniciativa e, por conseguinte, a participação e a criatividade dos subordinados. O uso desse estilo de liderança pode gerar resistência passiva dentro da equipe e inibir a iniciativa do subordinado, além de não considerar os aspectos humanos, dentre eles, o relacionamento líder-liderados. Pessoal, percebam que eu procurei memorizar assim, as partes importantes, né? E aí o que? Eu ouço para o quê? Memorizar, e na hora da prova que eu for ler ali o conteúdo, eu consiga lembrar. Liderança que abre-se mão de parte da autoridade formal em prol de uma esperada participação dos subordinados e aproveitamento de suas ideias. Então é o quê? Liderança participativa ou democrática. Qual liderança os componentes do grupo são incentivados a opinarem sobre as formas como uma tarefa poderá ser realizada, cabendo a decisão final ao líder? Exemplo típico é o Estado-Maior. Esse aqui sempre confunde, né? Mas exemplo típico de Estado-Maior e cabendo a decisão final ao líder é participativa ou democrática. Liderança participativa ou democrática. Pessoal, nessa primeira parte do Anki, ele vai colocando em ordem de acordo com o que nós criamos os cards, né? Mas quando já começa nas revisões, ele já muda essa ordem, tá? O que o líder deve fazer para manter uma liderança participativa ou democrática? Então o líder deve estabelecer um ambiente de quê? De respeito, de confiança, né? Com os seus subordinados, né? Ele tem que ter uma ascendência profissional, né? Ou seja, ele tem que manobrar, ter um conhecimento profissional apurado para que ele possa liderar os seus subordinados, né? Uma conduta ética e moral também compatível com o cargo que ele vai exercer. O líder deve estabelecer um ambiente de respeito, confiança e entendimento recíprocos, devendo possuir, para tanto, ascendência técnico-profissional sobre seus subordinados e conduta ética e moral compatíveis com o cargo que exerce. Qual liderança o líder encoraja a participação, mas nunca perde de vista sua autoridade e responsabilidade? Participativa. Liderança participativa ou democrática. Qual estilo de liderança é indicado para assuntos de natureza técnica, onde o líder atribui a assessores a tomada de decisões especializadas, deixando-os agir por si só? Por si só é delegativa. Liderança delegativa. Qual estilo de liderança o líder tem mais tempo para dar atenção a todos os problemas sem se deter especificamente a uma determinada área? Delegativa também. Liderança delegativa. Quando a liderança delegativa é eficaz? Ela é eficaz quando é sobre pessoas altamente qualificadas e motivadas, né? Quando exercido sobre pessoas altamente qualificadas e motivadas. Qual o ponto crucial do sucesso na liderança delegativa? Então é saber atribuir, né? Liderança delegativa é saber atribuir sem perder o controle da situação. Então o líder ele também deve ser altamente qualificado e motivado. É saber delegar atribuições sem perder o controle da situação e, por essa razão, o líder, também, deverá ser altamente qualificado e motivado.
Qual estilo de liderança? O controle das atividades dos elementos subordinados é pequeno, competindo ao chefe as tarefas de orientar e motivar o grupo para atingir as metas estabelecidas? Delegativa. Liderança delegativa. Qual estilo de liderança é especialmente indicado para situações de pressão, crise e mudança, que requerem elevados níveis de envolvimento e comprometimento dos subordinados, sendo que uma ou mais pessoas engajam-se com outras de tal forma que líderes e seguidores elevam um ao outro a níveis mais altos de motivação e moral? Ali, especificamente indicado para a situação de pressão. Ali, ó, elevados níveis de envolvimento e comprometimento transformacional. Liderança transformacional. Quais os aspectos caracterizam a liderança transformacional? Ixi, esse card aqui é grande, tá? Vou passar ele. Primeiro, carisma, influência idealizada, associado com um grau elevado de poder de referência por parte do líder, que é capaz de despertar respeito, confiança e admiração. Segundo, inspiração motivadora, que consiste na capacidade de apresentar uma visão, dando sentido à missão a ser realizada, de instilar orgulho. Inclui também a capacidade de simplificar o entendimento sobre a importância dos objetivos a serem atingidos e a possibilidade de criar símbolos, slogans ou imagens que sintetizam e comunicam metas e ideais, concentrando assim os esforços. Terceiro, estimulação intelectual, consiste em encorajar os subordinados a questionarem sua forma usual de fazer as coisas. Além de incentivar a criatividade, o autodesenvolvimento e a autonomia de pensamento, propiciando a formulação de críticas construtivas, em busca da melhoria contínua. Quarto, consideração individualizada, implica em considerar as necessidades diferenciadas dos subordinados, dedicando atenção pessoal, orientando tecnicamente e aconselhando individualmente, e oferecendo também meios efetivos de desenvolvimento e autossuperação. Segundo o enfoque da liderança transformacional, ao encontrarem significado e perspectivas de realização pessoal no trabalho, os subordinados alcançam os mais elevados níveis de produtividade e criatividade, fazendo desaparecer a dicotomia trabalho e prazer. Beleza, leitura, vamos passar. Isso aí depois eu vou destrinchar cada baralho desse aí, cada card desse aí. Cada item, na verdade. Qual o estilo de liderança? O líder trabalha com interesses e necessidades primárias dos seguidores, oferecendo recompensas de natureza econômica ou psicológica, em troca de esforço para alcançar os resultados organizacionais desejados. Ou seja, troca é uma transação, né? Ou seja, uma negociação é liderança transacional. Liderança transacional. Quais os fatores que envolvem a liderança transacional? Então, aqui é a recompensa, né? Ela é contingente, ou seja, é uma troca, né? Busca é uma sintonia entre o que o líder quer, né? E as necessidades do subordinado, né? Para que a organização alcance seus objetivos. A recompensa é contingente, buscando-se uma sintonia entre o atendimento das necessidades dos subordinados e o alcance dos objetivos organizacionais. Esse estilo de liderança caracteriza-se também pela administração por exceção, que implica num gerenciamento atuante somente no sentido de corrigir erros. Neste estilo de liderança, o líder observa e procura desvios das regras e padrões, toma medidas corretivas. Isso aqui, essa liderança transacional pega a galera no pé aqui, ó. Administração por exceção. E aqui, ó. Desvio das regras e padrões, toma medidas corretivas. Então, viu isso aqui transacional. Entendeu? Administração por exceção. Procura desvio das regras e padrões, toma as medidas corretivas. Transacional, beleza? Qual estilo de liderança? O líder focaliza o desempenho de tarefas e a realização de objetivos, transmitindo orientações específicas, definindo maneiras de realizar o trabalho, o que espera de cada um e quais são os padrões organizacionais. Quando ele orienta, ele transmite orientações específicas, é o que? Orientada para a tarefa. Liderança orientada para a tarefa. Quais as variáveis são importantes para a eficácia dos estilos de liderança? Aqui é importante, essas variáveis. A gente tem que levar no sangue, por quê? Porque dependendo dessas variáveis, você vai adotar o estilo. Então, a relevância da qualidade da tarefa, a importância da aceitação da decisão pelos subordinados,
Que mais? Riscos envolvidos, tempo disponível para a realização da missão, níveis de prioridade. Então, tudo isso aí é o que vai fazer com que você adote o estilo de liderança adequado para cada situação. Relevância da qualidade da tarefa ou decisão, importância da aceitação da decisão pelos subordinados para a obtenção de seu envolvimento na implantação de determinada linha de ação, tempo disponível para a realização da missão, riscos envolvidos, níveis de prioridade no que diz respeito à produtividade ou à satisfação do grupo, e nível de maturidade psicológica e profissional dos subordinados. Isso aqui eu não cheguei a falar antes. Nível de maturidade psicológica e profissional dos subordinados. Então aqui também é uma variável importante para a eficácia do estilo de liderança. É um processo essencial à liderança, que consiste na troca de ordens, informações e ideias, só ocorrendo quando a mensagem é recebida e compreendida. Mensagem recebida, compreendida é o quê? Comunicação. Comunicação. Qual o componente comum nos atributos de um líder? Capacidade de influenciar. Capacidade de influenciar. Quais os níveis de liderança? E aí, os níveis de liderança? Então aí aqui não é mais estilo, é nível de liderança. Então o nível ele pode ser direto, organizacional ou estratégico. Direta, organizacional e estratégica. É obtida por meio do relacionamento face a face entre o líder e seus liderados e é mais presente nos escalões inferiores, quando o contato pessoal é constante. Então isso aqui só pode ser o nível direto, a liderança direta. Liderança direta. Qual nível de liderança é mais intenso no comando de pequenas frações ou unidades? Liderança direta. Liderança direta. Desenvolve-se em organizações de maior envergadura, normalmente estruturadas como Estado-Maior, sendo composta por liderança direta, conduzida em menor escala e voltada para os subordinados imediatos, e por delegação de tarefas. Pessoal, antes de passar isso aqui, eu quero só chamar a atenção de vocês em relação aqui, ó. Veja como ele fala Estado-Maior, tá vendo? Como Estado-Maior. Lembra que lá na participativa, também ele fala de Estado-Maior, então só para não confundir, tá? Quando fala estilo de liderança democrática ou participativa, também fala em Estado-Maior, beleza? É encontrado também em Estado-Maior. Nesse caso aqui do nível de liderança, aqui já é liderança organizacional, que é nível, mas ele também fala Estado-Maior, então tem que ter atenção ali nos textos, que ele pode usar isso daí para ter uma pegadinha, beleza? Então lembrando que Estado-Maior ele aparece tanto lá na participativa como um estilo de liderança e aqui como um nível de liderança. Liderança organizacional. É aquela exercida nos níveis que definem a política e a estratégia da força. Pronto, molinho, estratégia da força, liderança estratégica militar. Liderança estratégica militar. É um processo empregado para conduzir a realização de uma visão de futuro desejável e bem delineada. Visão de futuro desejada delineada, liderança estratégica militar. Liderança estratégica militar. Onde normalmente vemos sendo exercida a liderança direta. E aí, já foi falado nos cards anteriores aí, é onde os subordinados estão acostumados a ver os seus chefes direto, né? Diretamente ali, tá? Em divisões pequenas, em batalhões, companhias. Ocorre em organizações onde os subordinados estão acostumados a ver seus chefes frequentemente, seções, divisões, departamentos, navios, batalhões, companhias, pelotões e esquadras de tiro. O que é preciso para o líder que exerce uma liderança direta ser eficaz? Então o líder direto ele deve possuir o quê? Habilidade interpessoal, conceituais, técnicas e táticas. Porque como ele está ali diretamente, ele tem que ter todas essas habilidades, né? Interpessoal, relacionamento direto ali, toda hora está trocando uma ideia, orientando de alguma coisa. Conceituais e técnicas, ou seja, tem que ter conhecimento técnico para orientar os seus subordinados diretos ali, né? E táticas também quando fala da questão operativa, administrativa também. Os líderes diretos devem possuir muitas habilidades interpessoais, conceituais, técnicas e táticas. Aplicam os atributos conceituais de pensamento crítico lógico e pensamento criativo para determinar a melhor maneira de cumprir a missão. Quando aplica os conceitos de pensamento crítico e lógico, pensamento criativo, aí quando fala a melhor maneira de cumprir a missão é direto. Líderes diretos.
que as habilidades que ele tem, né? Interpessoal, essas coisas aplicam-se aí. Como todo líder, usam a ética para pautar suas condutas e adquirir certeza de que suas escolhas são as melhores e contribuem para o aperfeiçoamento da performance do grupo, dos subordinados e deles próprios. Eles empregam os atributos interpessoais de comunicação e supervisão para realizar o seu trabalho. Então, interpessoal, contato direto, supervisão também, contato direto. Então, liderança direta, não tem jeito. Liderança direta. Eles empregam os atributos interpessoais de comunicação e supervisão para realizar o seu trabalho. Liderança direta. Viu aí, pessoal, que é para memorizar mesmo. Eu vou repetindo, eu vou quebrando ali, tirando os pedaços, vou colocando, que é para realmente memorizar. Desenvolvem seus liderados por instruções e aconselhamento e os moldam em equipes coesas, treinando-os até a obtenção de um padrão. Então, quando ele aconselha, ele molda a equipe, ele treina diretamente ali, liderança direta. Liderança direta. São especialistas técnicos e os melhores mentores. Melhor mentor tá direto, orientação, sempre lembra, orientando, mentoria, especialista técnico, liderança direta. Liderança direta. Tanto seus chefes quanto seus subordinados esperam que eles conheçam bem sua equipe, os equipamentos e que sejam expert na área em que atuam. Tem que manobrar, então liderança direta. Liderança direta. Usam a competência para incrementar a disciplina entre os seus comandados. Liderança direta. Liderança direta. Usam o conhecimento dos equipamentos e da doutrina para treinar homens e levá-los a alcançar padrões elevados, bem como criam e sustentam equipes com habilidade, certeza e confiança no sucesso na paz e na guerra. Isso aí só pode ser um líder direto. Liderança direta. Exercem influência continuamente, buscando cumprir a missão, tendo por base os propósitos e orientações emanadas das decisões e do conceito da operação do chefe, adquirindo e aferindo resultados e motivando seus subordinados, principalmente pelo exemplo pessoal. Se tem exemplo pessoal, tem que ser direto. Liderança direta. Trabalham focando as atividades de seus subordinados em direção aos objetivos da organização, bem como planejam, preparam, executam e controlam os resultados. Liderança direta. Liderança direta. Se aperfeiçoam ao assumirem os valores da instituição e ao estabelecerem um modelo de conduta para seus subordinados, colocando os interesses da instituição e do grupo que lideram acima dos próprios. Com isto, eles desenvolvem equipes fortes e coesas em um ambiente de aprendizagem saudável e efetiva. Liderança direta também. Liderança direta. Devem estimular ao máximo o desenvolvimento de líderes subordinados, de forma a potencializar a sua influência até os níveis organizacionais mais baixos e obter melhores resultados. Então, escalões mais baixos, desenvolver os líderes subordinados, potencializar isso é líder direto. Liderança direta. Os líderes planejam, preparam, executam e controlam diretamente os resultados dos seus trabalhos. A influência dos líderes organizacionais é basicamente indireta. Eles expedem suas políticas e diretivas e incentivam seus liderados por meio de seu staff e comandantes subordinados. Isso aqui é a liderança organizacional, só que aqui eu já dei a cola para vocês, né? Liderança organizacional. Então vamos editar esse card aqui. Vamos editar ele aqui. Os líderes planejam, preparam, executam e controlam diretamente os resultados dos seus trabalhos. A influência desses líderes, vou botar aqui, desses líderes, é basicamente indireta. Então eu apago esse áudio, clico aqui no áudiozinho aqui, vamos recriar esse áudio. Os líderes planejam, preparam, executam. Vamos fechar aqui. Os líderes planejam, preparam, executam e controlam diretamente os resultados dos seus trabalhos. A influência desses líderes é basicamente indireta. Eles expedem suas políticas e diretivas e incentivam seus liderados por meio de seu staff e comandantes subordinados. Então, líder basicamente indireta, staff, né? Ou comandante subordinado. Então, liderança organizacional. Liderança organizacional.
Qual nível de liderança que, devido ao fato de não haver proximidade, os resultados de suas ações são frequentemente menos visíveis e mais demorados? Então não tem proximidade, liderança organizacional. Liderança organizacional. A presença desses líderes em momentos e lugares críticos aumenta a confiança e a performance dos seus liderados. Então, liderança organizacional. Quem não gosta, né, do momento ali de tensão, alguma coisa, receber o seu comissuca a bordo. Então, liderança organizacional. Liderança organizacional. Vamos lá. Conduzem operações pela força do exemplo, estimulando os subordinados e supervisionando-os apropriadamente. Então, aqui a gente só tem que ter cuidado que ele pode confundir um pouquinho com a direta, que tem a ver com a força do exemplo, né? Mas conduzem operações, não é exemplo pessoal, tá? E aqui é estimulando os subordinados, supervisionando apropriadamente, mas quando fala de conduzindo operações, ou seja, é como sub, é comando imediatamente superior, então é liderança organizacional. Liderança organizacional. Sempre que possível deve mostrar sua presença física junto aos escalões subordinados, seja por intermédio de visitas e mostras, seja por meio de reuniões funcionais com os comandantes subordinados. Então, visitas e mostras, comandantes subordinados, liderança organizacional. Liderança organizacional. Exercem sua liderança no âmbito dos níveis mais elevados da instituição. Mais elevados, liderança estratégica. Líderes estratégicos. Sua influência é ainda mais indireta e distante do que a dos líderes organizacionais. Desse modo, eles devem desenvolver atributos adicionais de forma a eliminar ou reduzir esses inconvenientes. Líderes estratégicos. Líderes estratégicos. Trabalham para deixar, hoje, a instituição pronta para o amanhã, ou seja, para enfrentar os desafios do futuro, oscilando entre a consciência das necessidades nacionais correntes e na missão e objetivos de longo prazo. Líderes estratégicos. Líderes estratégicos. Desde que a incerteza quanto às possíveis ameaças não permita uma visualização clara do futuro, a visão desses líderes é especialmente crucial na identificação do que é importante com relação ao pessoal, material, logística e tecnologia, a fim de subsidiar decisões críticas que irão determinar a estrutura e a capacidade futura da organização. Então, líderes estratégicos. Líderes estratégicos. Constroem o suporte para facilitar a busca dos objetivos finais de sua visão. Isto significa montar um staff que possa assessorá-los convenientemente a conduzir seus subordinados de maneira segura e flexível. Não vamos confundir o líder organizacional, que ele se relaciona com os subordinados através do seu staff e comandantes subordinados. Aqui não. O líder estratégico, ele significa montar um staff, tá? Então perceba que o staff aparece duas vezes, aqui no líder estratégico e também lá no líder organizacional, sendo que lá é a relação dele com os subordinados por meio do seu staff e comandantes subordinados. Beleza? Aqui não, ele significa o quê? Constrói o suporte para facilitar a busca dos objetivos finais de sua visão. E o que isso significa? Montar um staff que possa assessorá-lo convenientemente a conduzir seu subordinado de maneira segura e flexível, beleza? Então, montar staff é líderes estratégicos. Por meio do seu staff e comandantes subordinados, líder organizacional, beleza? Líderes estratégicos. Para obter o suporte necessário, procuram obter o consenso não só no âmbito interno da organização, como também trabalhando junto a outros órgãos e instituições a que tenham acesso, em questões como orçamento, estrutura da força e outras de interesse, bem como estabelecendo contatos com representações de outros países e forças em assuntos de interesse mútuo. Então, aqui, suporte com outras forças é líder estratégico. Pessoal, a gente vai fazer esse card aqui, vamos parar. Fizemos 60, né? E aí eu vou ver o tempo. Eu não marquei aqui no relógio, dei mole, era para me ter marcado aqui no relógio, para não sei se o vídeo vai ficar muito longo, né, para vocês. Tá bom? Então a gente vai fazer esse aqui, é líder estratégico. Eu vou parar, eu agradeço aí vocês, tá bom? Eu vou ver o tempo, vou postar no canal, e aí depois a gente vai continuar para terminar aí esses cards de liderança. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, beleza? A resposta é líderes estratégicos. Beleza, pessoal? Agradeço vocês aí. Espero ter ajudado um pouquinho. Depois a gente estuda mais um pouco. Um grande abraço e até mais.